Olá! O assunto de hoje foi escolhido por conta de uma situação que veio se repetindo no que eu estava vendo nas mídias sociais. Talvez não esteja aparecendo aí para você, mas um assunto que apareceu. Parece que tem um reality show que eu não estou acompanhando, mas onde participa a Sherazade, onde em algum momento alguém falou para ela que ficou chateado por ela ter usado o termo manada, e ela se justificou e ela explicou, e eu ouvi aquilo e falei, ai, algo aí não tá rodando assim de uma forma tão interessante. E aí eu caí num post no Insta da Giovana Fagundes e eu não conhecia ela é atriz, roteirista e tem uma página muito interessante, porque ela consegue colocar as coisas com bom humor, ela é comediante também, consegue colocar as coisas de uma forma muito clara, muito objetiva. Daí eu falei, eu vou entrar nesse assunto porque é realmente muito interessante, que é essa coisa de como você comunica ou como você recebe quando alguém te comunica que alguma coisa magoou. E a gente pode usar essa palavra mágoa quando alguém expressa ou quando você expressa que alguma coisa te prejudicou, que alguma coisa te afetou negativamente, que alguma coisa causou algum prejuízo de alguma forma, ou você se atrasou, ou você parou e repensou, teve uma dor, um amargo no peito por conta daquela fala ou por conta daquela ação daquela pessoa. E é muito importante a gente se colocar, a gente chegar para aquela pessoa e contar e deixar ela saber que teve uma repercussão, que aquilo que ela fez não foi de graça, não é assim, as coisas, todo mundo aplaude o que ela faz. Não, tem coisas que essa pessoa faz, ou tem coisas que é você que está fazendo, que não é todo mundo que está aplaudindo, que está afetando, que está... E às vezes as pessoas fazem com aquela postura, com aquela segurança, com aquela coisa. E é importante, exatamente por isso, ela saber de que não, que está prejudicando pessoas, que está magoando, está afetando pessoas. E é tão importante falar que ela fez esse texto maravilhoso, que eu vou dar uma primeira pincelada no que ela falou, depois eu vou complementar com a minha posição. E o assunto é esse mesmo, né? Como você se comunica quando você fica chateado com alguém ou como você reage quando te comunicam esse tipo de coisa. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você situações, exemplo de situações onde você pode contar com o psicólogo, onde você pode, por exemplo, levar numa terapia e conversar a respeito de como as coisas estão acontecendo com você, de como algumas coisas podem estar ou te travando, ou te chateando, ou enfim, e de repente uma visão mais clara faz você mudar a sua postura com você mesmo, com as outras pessoas, faz você ter uma visão mais ampla de mundo, né? E principalmente nessa questão de ter seres humanos interessantes na tua vida, seres humanos que são realmente dignos, né, dessa palavra do ser humano. Então vamos lá. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site. Tem uma equipe grande, o link está aqui na descrição para a página onde está todo mundo, horário, valor, essa coisa toda, mas você também pode pegar essas informações pelo WhatsApp, acho bastante prático. Online, presencial, todos esses detalhes, né? Fica à vontade para se comunicar por ali. E nós vamos falar sobre isso então. Quando alguém comunica, agora o texto aqui que a Giovana colocou na página dela do Insta, aqui na descrição eu vou colocar o arroba dela, que é simples, é Giovana Fagundes. Se você quiser assistir ao original, como eu falei, ela é muito, muito expressiva, delicioso ouvir da boca dela. Mas eu vou contar o que ela falou. Que quando você comunica que você ficou magoado, né, que pode ser um amigo, pode ser uma pessoa da tua família, pode ser a pessoa com quem você se relaciona, namorado, marido, ficante, enfim, como é que essa pessoa reage? Costuma ter algumas possibilidades, né? A primeira, a pessoa fala que não errou, não, ela se defende, ela fala que não é bem assim, né? Ela não faz esse tipo de coisa, ela não é esse tipo de pessoa. Então aí fica aquela coisa no ar, né? Você diz o teu sentimento, você falou que aquilo te magoou, que aquilo te feriu e a pessoa está dizendo que ela não faz, né? E aí não chega assim a lugar nenhum. A pessoa que reage, bem típico bullying de escola, ridiculariza mesmo o que você disse, o que outra pessoa disse, minimiza o sentimento dela, fala coisas tipo assim, vai ficar magoadinho,
E aí a pessoa fica sem reação, não deveria, mas costuma ficar assim, peraí, como lá? Ela está dizendo que eu não devia estar sentindo isso que eu estou sentindo, que é bobagem isso, que eu estou sendo tonto nessa história, e trava, a pessoa não resolve, só piora a situação. Ou a pessoa finge que não é com ela, né? Se esquiva, faz de conta que nem ouviu, fica calada, né? Não responde, e você tentando entender por que você está ali falando alguma coisa com essa pessoa. Ou então a pessoa, como ela diz, né, que faz o popó, né, contra-ataca. Coitado do Popó, uma pessoa tão maravilhosa. Mas enfim, né, nesse sentido de ser um lutador, a pessoa diz que não, né? Ela não é daquele jeito. Quem é você? Você já fez outras coisas também. Você não é esse doce de pessoa, não. Porque aquele dia você disse, você fez, você aconteceu. Ou seja, fica contra-atacando. Não considera o que está sendo dito ali no momento. Fica desviando o assunto para outras coisas que aconteceram, às vezes até muito tempo atrás. Ou então a pessoa faz o político. O político é maravilhoso, né? Você está falando de uma coisa ruim que aconteceu, ele passa por cima e começa a falar de todas as coisas boas que ele faz, que ele é maravilhoso, que no fundo ele é uma pessoa muito legal, que ele fez isso, aconteceu, resolveu, e você fica pensando o que tem a ver com o que eu estou falando? Eu estou falando de outra coisa. E isso me lembrou muito uma entrevista antiga do Paulo Maluf. Foi muito claro, né? O repórter chegou fazendo uma pergunta para ele, não importa a pergunta, ele fala o que ele quer, a pergunta tanto faz, ele aproveitou o microfone para falar o que estava com vontade. Isso é bem o político, não importa o que você está falando, ele vai falar os altos elogios dele como se isso fosse relevante. Ou então a pessoa que faz o Neymar, nem te escuta, mas já pede desculpa rapidinho, que é para cortar o assunto, não vamos esticar essa conversa não, né? Pediu desculpa? Pediu, mas foi assim, do palito, né? Nem parou para ouvir a pessoa, não parou para entender o lado dela, não quer saber do sentimento da outra pessoa. Ah, você me incomodou, desculpa, tá, tchau, tem outra coisa para fazer, né? Então é isso. E como que deve ser feita as sugestões da Giovana? Parar e ouvir. Parar e, o que essa pessoa tem para me contar? O que aconteceu? Validar o sentimento dela. Se ela está me contando o sentimento dela, esse sentimento aconteceu, ele existe, ele está ali. Você precisa reconhecer que cada um tem a sua dor e a dor dessa pessoa nesse momento que foi causada por você, né? Ou quando é você que está falando, você está falando da sua dor, do que aconteceu causada pelo outro, é válida, existe. Não falar que não foi a sua intenção, quando você ouve da outra pessoa que você magoou ela, porque não importa a sua intenção, né? O importa é o sentimento do outro. Então ficar se justificando não tem sentido, que é mais ou menos o que aconteceu ali na situação, no breve, porque eu não assisto o programa, eu vi comentários nas mídias sociais, eu vi trechinhos muito curtos dela se justificando. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, não, mas significa outra coisa, mas a pessoa está dizendo que para ela tocou dessa forma, então isso tem que ser reconhecido, isso existe, não dá para você apagar, passar uma borracha ali e falar, não, você não sente isso, não dá, existiu. Admitir o erro, né, e pedir desculpa de uma forma genuína, com o teu sentimento mesmo, reconhecendo que você fez alguma coisa que magoou outra pessoa, independente de você não ter concordado, independente de você não ter feito com intenção, porque a grande maioria das vezes a pessoa não faz com intenção, tô fazendo isso, eu quero ir lá, porque se a pessoa faz com intenção, não tem nem conversa, né? Se você percebe que alguém veio, te feriu, te magoou de propósito, ela quer mesmo, você não tem essa conversa de entender, de você falar que você sentiu. Ela sabe que você sentiu, ela sabe que te feriu e ela fez justamente por causa disso. Então todo esse tema desse vídeo de hoje é com relação a situações onde a pessoa não teve intenção, não percebeu. E é claro, e falar que você não percebeu tá na cara, tá óbvio. O assunto agora já andou. A pessoa tá dizendo como isso repercutiu para ela. Então você precisa, ou se é você que fala que te feriu, a pessoa que te ouve precisa reconhecer o sentimento que está acontecendo ali naquela situação, né?
E pensar, também é importante você pensar no que você fez, né? Por que aquilo magoou a outra pessoa? Reconhecer que as pessoas são diferentes, reconhecer que cada um tem um universo diferente, e isso é muito importante, isso é muito rico até no relacionamento das pessoas. E encontrar solução. Vamos ver o que você pode fazer para não dar essa mancada de novo. Como é que você se programa para nas próximas situações parecidas não fazer uma coisa, né, desse estilo. E toda vez que alguém te conta que se sentiu incomodado, isso é uma oportunidade para você, sinta isso como uma oportunidade de você falar assim, opa, preciso exercitar aqui a minha capacidade de escuta, de ouvir a outra pessoa, de saber o que está acontecendo com ela, de como repercute nas outras pessoas as coisas que eu falo, as coisas que estão acontecendo. É tua oportunidade de evoluir. Até aí foi o que ela colocou no... Quer dizer, eu coloquei as minhas palavras, mas foi... Muitas palavras, eu coloquei as dela mesmo, mas foi o que ela colocou e eu achei bem interessante. E agora eu vou colocar meu complemento nessa história toda. E a primeira parte, argumentar de que a pessoa já falou aquilo para outras pessoas e ninguém se magoou, só você se magoou, não é válido. Então não use esse argumento se aconteceu com você. Ah, mas já falei isso para outra pessoa, falei para fulano, falei para ciclano, ninguém tá nem aí, você... Não, essa pessoa não é referência para o resto do mundo e nem você é referência. Ah, também já ouvi tanto isso, né? Não tô nem aí de ouvir isso, você não é referência para o resto do mundo. Aquela pessoa em específico está contando, ou você em específico está contando para aquela pessoa que aquilo caiu mal, aquilo te feriu, aquilo não deu certo naquela situação. E isso tem que ser reconhecido. Então, como agir nessas situações? Né? Ouvir atentamente, sem interrupção, sem cortar a pessoa, deixa a pessoa se colocar, deixa a pessoa completar o raciocínio dela, completar todos os elementos que estão ali compondo o sentimento dela, permita que a pessoa se expresse, mostrar empatia, e eu entro, quem assistiu outros vídeos meus que eu falo de empatia, já entendeu o meu ponto de vista, que é o ponto de vista de alguns psicólogos, com relação à empatia. Empatia tem esse sentido de reconhecer a dor do outro, mesmo que você não concorde com ela, mas a palavra empatia significa mais você saber o que a pessoa sente porque você já sentiu, você já passou por isso, então você sabe o que é. Aí eu gosto da palavra alteridade, que entra no outro item, que é pedir esclarecimento para a pessoa. A pessoa te falou que aquilo não deu seu bem para ela, que aquilo magoou, aquilo feriu, e você não entendeu. Como assim isso te feriu? Pergunta. Pergunta o que aquilo significa para a pessoa, pergunta como é que aquilo tocou, pergunta todos os componentes, seja curioso para saber de como essa pessoa está recebendo as coisas que você coloca no mundo. Né? E também é importante, como eu falo, eu estou falando para as pessoas que estão dos dois lados aqui dessa história. Se você é a pessoa que foi ferida, como você se sentiria se a pessoa ficasse curiosa por entender o seu sentimento, de perguntar para você, falar assim, mas como é que é isso? Como é que acontece? Como é que isso bateu? Quanto mais ela curiosa ficar com relação ao teu sentimento, mais você se sente acolhido, mais você se sente respeitado na situação. E o pedido de desculpa, falar sinto muito pelo impacto, mostrar remorso pelo impacto que você causou no sentimento da outra pessoa. E eu creio que na hora que você ouve também o sinto muito e você percebe que a pessoa reconheceu que causou impacto a você, a coisa se modifica. Você fala, bom, existe humanidade na face da Terra, né? Existem pessoas que valem a pena, que não acertam o tempo todo, de vez em quando erram, mas estão dispostas a entender, a aprender, reconhecer, dar um passo para trás e começar de novo. Isso é importantíssimo, né? O que também é importante aprender com a experiência, a pessoa parar, refletir e falar, bom, né? Como é que eu sou? Por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Por que eu estou no automático? Muitas vezes é um puro automático. Estou repetindo coisas que eu ouvi, que me disseram, que me ensinaram e não parei para refletir. Então agora é meu momento, alguém me chamou a atenção. Agora é meu momento de parar e refletir. E se comprometer, né? De ver o que você pode fazer para reparar os danos. Você pode fazer alguma coisa? Você pode acompanhar essa pessoa em alguma situação? Você pode ajudar ela em algo que vem acontecendo com ela e que está ferindo ela dentro daquilo que você fez, que aconteceu. Isso é maravilhoso. Também é importante respeitar o tempo da pessoa. Às vezes você conversou, você falou, você se interessou por ela, você
fez uma proposta de reparação e a pessoa ainda não está pronta para dar uma resposta. Dá tempo, deixa ela pensar, deixa ela amadurecer, deixa aquilo entrar na pessoa, não precisa de uma resolução imediata, no mesmo minuto, né? Isso é só o lado de quem magoou, querendo se livrar do problema o mais rápido possível. Mantenha o respeito, evite culpar a outra pessoa, envergonhar, por mais que você discorde, por mais que você fale, não, mas eu não concordo com isso, não concordo com o seu sentimento, não concordo com o que você fala. Então evite culpar outra pessoa, você já magoou ela, envergonhar ela dizendo que ela está sentindo uma coisa que ela não deve sentir, né? A tua fala é que não tem sentido. E complementando aquela parte do que não fazer, evitar dizer que a pessoa está exagerando, que não foi tão ruim assim. Você está minimizando o sentimento da outra pessoa, você está dizendo para ela o que ela tem que sentir. Imagina uma pessoa te falando isso quando você se coloca que você está exagerando, que não foi tão ruim assim. Como? Você que sabe o quanto foi ruim para você. Então é terrível essa coisa de minimizar. Não ficar na defensiva, não tentar se justificar. Ah, eu fiz isso com você, mas é porque já fizeram comigo, eu também sou uma pessoa muito ferida. Pode até ser verdade, mas não é o momento. E não é a pessoa certa para você tratar desse assunto, lidar com as tuas mágoas que está ferindo as outras pessoas. Não é com as pessoas que você está fazendo de vítima. Vai falar com pessoas que podem te aconselhar, vai fazer sua terapia, vai se entender o porquê que isso está acontecendo com você, porquê que você está se tornando uma pessoa agressiva, porque você se defender dessa forma para a pessoa que você acabou de magoar, não vai nem encaixar, ela não tem espaço na cabeça dela para elaborar o teu problema. Aquele momento é o momento do problema dela e você tentar reverter a situação. E não colocar a culpa na pessoa que foi magoada. Ah, você que é sensível demais, né? Você não entendeu o que eu quis dizer, que falar outra coisa, você entendeu isso. Também não é hora disso. A pessoa magoou, o que vale é o sentimento dela, aquilo é verdadeiro. Você magoou, desculpa, né? Desculpa de ter feito isso. O que eu posso fazer para a gente para eu conseguir reparar esse tipo de coisa? Pensar nesse sentido. Não interromper a pessoa, dar tempo para ela falar, para ela se expressar. Antes de você falar alguma coisa, essa coisa de cortar rapidinho o assunto para se livrar do problema, está mostrando que a pessoa não está pronta ainda para entender que ela fez bobagem aí nessa história. E também não fazer julgamento, não ficar criticando a outra pessoa, não ficar analisando a vida da outra pessoa, de falar assim, ah, sua mágoa não é comigo não. Você está estressado aí com outras coisas, você está... Também não é o momento de fazer essa análise, só piora a situação. Se você entende que a pessoa tem outros problemas, quem não tem um conjunto de problemas, só que isso não retira a responsabilidade de quem magoou, de quem feriu, de quem falou bobagem, né? Então entender tudo isso, ver como a gente pode evoluir mesmo como ser humano, como a gente pode se perceber uma pessoa que cresce quando faz bobagem, quando magoa outra pessoa e outra pessoa te conta e você fala assim, opa, pera lá, te magoei, né? Não tinha percebido, me desculpa, deixa eu ver aqui o que eu fiz, deixa eu ver como é que... Só que aí é com você com você, né? Então deixa eu ver agora com essa outra pessoa o que eu posso fazer para me retratar, para amenizar, para... enfim... A situação é essa, percebe como isso tudo é importante? Pensa nisso. Se esse tipo de situação estiver complicada para você, você não consegue resolver sozinha, ter uma pessoa do teu lado, ter um terapeuta para te acompanhar, para se entender, para se observar, para se analisar, para crescer, é importantíssimo. Se um dos nossos aqui da minha equipe for escolhido, você vai ser muito bem recebido. Aproveitando que você chegou até o fim do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, entra na caixa de informação, tem o clube de canais para quem quiser colaborar, tem o botão valeu para quem quiser colaborar, tem colaborar, retribuir, tem o canal de cortes, que o link está aqui embaixo também para você acompanhar trechos específicos de vídeos que eu já postei aqui como forma longa. Obrigada por me assistir.